Ah, é, tá andando. Isso quer dizer que tá gravando. Posso dar... Desliga. Estão piscando. Ah, estão sumindo. Estão sumindo. Estão andando. Estão voltando, é. Isso aí significa que está gravando. Ah, entendi. Tá bom. Teremos a abertura oficial do evento. Após a apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. E, finalmente, a primeira mesa redonda do encontro. Os comunistas e a universidade. Para compor a mesa de abertura do evento, convido o pró-reitor de Cultura e Extensão, professor Dr. Adilson Avance de Abreu. O diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Dr. Francis Hubert. O vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Dr. Renato Queiroz. Convido também os membros da comissão organizadora, professor Dr. Francisco de Oliveira, diretor do MEDIC. E a professora doutora Zilda Márcia Briquilhocói, chefe do Departamento de História. Agora com a palavra a professora Zilda Márcia Ocói. Boa noite a todos. É com um enorme prazer que nós começamos esta sessão de discussões a respeito do Partido Comunista Brasileiro, 80 anos de luta política, de discussões ideológicas, de projetos. E Francisco de Oliveira e eu combinamos organizar esse evento porque consideramos que é um feito heróico e histórico manter durante tanto tempo e em condições tão adversas um partido comunista do nosso país. Então nós temos o enorme prazer em recebê-lo, será uma semana muito gostosa, porque não só vamos ouvir depoimentos, ouvir música, assistir cinema e debater os vários momentos e os vários temas que o Partido Comunista teve uma presença no cenário nacional para pensar criticamente de hoje para trás que discussões nós podemos ter em relação a esse evento histórico importante. Eu passo a palavra ao Chico para fazer a sua saudação e, em seguida, vamos ouvir o Renato Queiroz e o professor Francis. Boa noite a todos. Este país precisa aprender a pensar a sua história. Este é o caráter deste evento. Quer dizer, não se trata de nenhuma comemoração partidária, isto seria impróprio na universidade. Se trata de pensar a sua história, de como homens e mulheres desafiaram as condições de um passado de todos conhecido para lutar pela liberdade. Eu falo de uma forma, digamos, como se dizia antigamente, a cavalheiro, porque eu sou talvez um pouco na minha geração que não pertenceu ao Partido Comunista. Mas acho que a história brasileira não se entenderá e ela não terá futuro se as gerações de hoje e as futuras não levarem a sério essa história de luta contra a opressão. E este seminário dedica-se a isso, a pensar a história brasileira, como nos ensinaram há muito tempo, a tentar extrair dela lições para melhorar o país, como o Partido Comunista o tentou, com seus problemas, erros e tudo aquilo que vai ser discutido nestes dias, levá-lo adiante do ponto de vista da vontade,
democrática de suas classes e de sua população. Este é o sentido do seminário e a professora Zilda que deve ser louvada, que conseguiu fazê-lo e organizá-lo com todos os recursos e numa época tão difícil pela qual a universidade está passando. Devemos louvá-la e eu peço uma salva de palmas. Boa noite. Gostaria de louvar também a iniciativa que é do Departamento de História e do centro ao qual pertencem alguns colegas nossos da Faculdade de Filosofia. Trata-se de um seminário importante, relevante e, em alguma medida, muito oportuno, levando em conta a situação atual da universidade e, sobretudo, da nossa escola, a Faculdade de Filosofia. Então, muito obrigado. Quero também me juntar aos colegas que parabenizaram o Departamento de História, na pessoa da professora Zilda, o NEDIC e a todos os demais colegas, professores, funcionários, alunos, que se empenharam diante de tantas outras prioridades cotidianas que estamos vivendo a organizar esse momento de reflexão. O Partido Comunista Brasileiro, durante muito tempo, foi sinônimo de força progressista no Brasil e principalmente na própria universidade. O Partido Comunista Brasileiro não é apenas história. Ela deixa suas marcas, ela é parte constituinte de muito do que nós fazemos, do que nós pensamos, ainda que as nossas etiquetas partidárias pessoais possam ser diferentes. O Partido Comunista, a reflexão marxista-leninista para o bem e para o mal está presente nos nossos departamentos, no nosso percurso biográfico, no conjunto de ideais pelos quais todos nós temos lutado e continuamos a lutar. Então, eu entendo que esse seminário, além de fazer a revisão histórica, vai nos permitir um processo melhor de autoconhecimento. E eu quero insistir nessa ideia de autoconhecimento, porque quando se diz que hoje vivemos uma crise na Faculdade de Filosofia, na universidade pública, eu tenho certeza que não é bem essa a realidade. A menos que por crise nós entendamos exatamente a tomada de consciência, o Erkenntnis. Talvez seja a grande crise, a crise mais grave, porque no momento que nós nos conscientizamos da gravidade de uma situação, nós imediatamente nos mobilizamos para superá-la. Ainda a linha progressista que durante tanto tempo foi o Partido Comunista Brasileiro que levou adiante. É uma homenagem, sim, não partidária, é uma homenagem histórica, mas é também a busca de um entendimento da nossa atualidade e nossa maneira universitária, uspiana e fetelechiana de ser. Bem-vindo a todas as atividades desta semana. Eu queria agradecer muito a colaboração do Pró-Reitor de Cultura e Extensão da nossa universidade, o professor Adilson Romance de Abreu, que não só nos acolheu e permitiu uma quantidade pequena de recursos, dados poucos recursos que são disponíveis, como também nos ajudou e nos estimulou a procurar um maestro que fez um concerto especial para o dia de hoje e nos concedeu o uso do auditório de convenções para uma atividade tão bonita como essa. Muito obrigada. E também a Faculdade de Filosofia, que aprovou a realização desse seminário e nos ajudou enormemente em todas as necessidades, sejam elas de caráter acadêmico, financeiro e também com os funcionários do departamento e da faculdade que prontamente nos atenderam, correram atrás dos prazos e até hoje estão lá lidando para fazer vigia esse seminário que foi promovido tão rapidamente. Também quero agradecer a Janaína Teles, que não está presente ainda, está chegando, a Leia e a Tereza Cristina e todos os que nos ajudaram para esse evento se configurar. Obrigada. Vamos à orquestra.
Palavra agora a coordenadora da mesa, Dina Lida. Boa noite a todos. É com muito orgulho que eu estou coordenando essa mesa. Microfone mais perto. Microfone mais perto. Por um lado, apesar de ter sido dessa universidade, eu também sou militante do PCB desde 61. Fui dirigente nos anos 80 do PCB e sou hoje da direção nacional do PPS, que é uma das vertentes filhotas do partido. Por outra parte, me honra muito estar numa mesa com um acadêmico intelectual como o Francisco de Oliveira, que já declarou aqui que nunca foi vinculado ao PCB, mas tem o entendimento da importância do que eu chamaria cultura PCBista. E, por outra parte, estou aqui também ao lado de uma pessoa, que é o Marco Antônio Tavares Coelho, que todos vocês também conhecem como editor não, mas o editor executivo da revista do Instituto de Estudos Avançados, mas o Marco Antônio Tavares Coelho é um homem que é um histórico do PCB e, na minha avaliação, se não houvesse o golpe, seria o homem que substituiria o velho secretário Prestes. Marco Antônio era um deputado extremamente competente, que era o nosso interlocutor do governo de Jango, numa época de grande efervescência política nesse país, em que havia uma certa esperança que haveriam mudanças através das reformas e, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ocorreu um golpe. Quer dizer, não houvesse o golpe, o Marco Antônio faz parte dos homens do partido, da alma boa do PCB. Eu digo isso no sentido do livro do Gildo Marçal Brandão, que escreveu um livro muito interessante sobre a esquerda positiva, as duas almas do Partido Comunista. Marco Antônio certamente é uma pessoa importante dessa esquerda positiva. Então, eu dou a palavra inicialmente, vamos por ordem alfabética. Bom, então, passo a palavra ao professor, deputado Marco Antônio Tavares Coelho. Só uma coisa. A professora Amélia Imperial Burger, do Instituto de Física, foi convidada para essa mesa também, porque ela andou escrevendo ultimamente um livro sobre a história da FAPESP. E há vários comunistas profundamente envolvidos com a criação da FAPESP. Ela não pôde comparecer por razões de força maior e, dependendo do que os dois falarem, depois eu faço algumas considerações sobre o que a professora Amélia falaria. Bom, inicialmente eu queria esclarecer, agradecendo as palavras, a meu ver, quer dizer que não para se discutir nessa mesa redonda, os comunistas e a universidade. Agora, houve um certo mal-entendido meu, não posso atribuir a ninguém essa falha, e eu pensei que quando se falava em universidade, estava se falando apenas na USP.
O resultado é que eu coligi algumas notas, que eu vou ler aqui, reduzindo, portanto, o tema dessa mesa redonda. Eu vou falar apenas sobre a Universidade, os comunistas e a Universidade de São Paulo. Em meu juízo, essa abordagem, ou seja, o relacionamento do Partido Comunista com a Universidade de São Paulo, pode ser examinada em dois cortes. O primeiro focaliza a repercussão das teses defendidas pelo PCB nas pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo e a reciprocidade nessa relação. Um segundo corte é o registro da participação de comunistas na Universidade de São Paulo. Começando por esse segundo ponto, cumpre assinalar que as atividades do PCB em sua longa trajetória apresentam fases diversificadas. Em algumas delas, ou em poucas delas, sua atuação foi de inegável relevância na vida nacional, enquanto que em outras, praticamente sua presença quase desapareceu, chegando ao ponto de os comunistas serem apenas lembrados por aqueles que os apresentavam como os demônios que necessitavam ser extirpados da vida nacional. A fase de maior fulgor do PCB restringiu-se aos períodos de 1945 a 1947 e àquele que vai de 1958 até 1964, além dos poucos meses que antecederam aos acontecimentos de novembro de 1935, com a extraordinária mobilização popular da Aliança Nacional Libertadora, lançada e articulada pelos comunistas. Assim, em consequência de diversos fatores, durante muitos anos, a influência do PCB foi reduzida, foi pequena na vida brasileira. Fatores entre os quais é indispensável apontar a implacável repressão que ele enfrentou em quase toda a sua trajetória. Todavia, também não se pode esquecer que em certas fases, erros políticos graves em sua orientação, os comunistas, conduziram o PCB a um verdadeiro gueto, a se tornar um grupo marginalizado em nossa vida social. Mas é um equívoco julgar-se que a projeção do PCB na sociedade brasileira limitou-se às suas fases de expansão e de relevo. Isto porque, em primeiro lugar, ele é que trouxe para o nosso país o marxismo, esse conjunto teórico que, a partir das últimas décadas do século XIX e até nossos dias, é a fonte e a principal matriz que fundamenta a causa dos que se dedicam à luta por uma sociedade mais justa. Ou seja, o prestígio do PCB no cenário nacional decorria do fato dele ser o portador de uma utopia nova, revolucionária e radical.
ameaçando pôr em xeque o establishment. Utopia vigorosa por se tratar de uma corrente internacional já vitoriosa numa grande parte do mundo. Em outras palavras, o PCB nunca caiu no ostracismo total porque era uma referência para grupos minoritários, uma vez que abria a bandeira do socialismo aos desencantados com o quadro reinante no Brasil. Cumpre ainda acrescentar outro dado importante, apresentado por um crítico cáustico do PCB, o jornalista Fernando Pedreira, ao afirmar, em 1964, naquele seu livro sobre o golpe de Estado, que se deveria, abrindo aspas, reconhecer, sem medo de incorrer em exageros, que a única grande escola de ciências sociais de que o país dispôs nas últimas 3 décadas, portanto, desde 1930, foi o próprio Partido Comunista. Isso são palavras do Fernando Pedreira. Igualmente é indispensável ressaltar que essa influência dos comunistas, mesmo nos seus períodos de hibernação, resultava de terem eles defendido algumas teses corretas que se enraizaram no entrechoque político brasileiro. Entre elas, os pleitos da defesa dos direitos dos trabalhadores, da necessidade da reforma agrária, da luta antifascista, da campanha em defesa do petróleo, da batalha contra a ditadura militar e da luta pela democracia. Nesse conjunto de elementos é que reside a razão de sua sobrevivência teimosa, não obstante sofrer com os golpes desfechados permanentemente contra ele, e apesar de o PCB ter de enfrentar os preconceitos anticomunistas reinantes em muitos setores da população. Enfim, deve-se à missão em que se empenhou o fato de o PCB renascer por diversas vezes das cinzas, qual uma fênix, apresentando um ativo e um passivo tão singular na vida brasileira. No curso de décadas, não causa estranheza o fato de o PCB sempre contar em suas fileiras com a participação de dezenas de professores da USP e de muitos outros docentes que simpatizavam com a causa dos comunistas. Registro esse dado relembrando 3 professores de nossa universidade: Samuel Pessoa, da Faculdade de Medicina, Marchenberg, da Faculdade de Filosofia e do Instituto de Física, e Vilanova Artigas, professor catedrático da FAO. E, ao lado desses 3 eméritos professores, dezenas de outros docentes comunistas deram o melhor de suas vidas ao engrandecimento da USP. Isto porque estiveram na primeira linha dos que formaram várias gerações de estudantes, honrando as melhores tradições de nossa universidade. Ademais, cumpre ressaltar que os comunistas entenderam o papel das universidades como um elemento decisivo para o adornamento do Brasil, para se derrotar a mentalidade conservadora entre nós.
Basta um fato para comprovar essa assertiva. Foi a bancada comunista na Assembleia Constituinte de São Paulo que introduziu na Constituição de nosso Estado, em 1947, o artigo em que foi determinada a criação de uma entidade de amparo à pesquisa científica. Emenda que, apresentada pelos deputados comunistas Caio Prado Júnior e Marcheberg, lançou os fundamentos legais para a organização da FAPESP. Vejamos agora a segunda questão, que é mais complicada. O relacionamento da USP com o Partido dos Comunistas no campo do debate teórico. Como nas décadas de 20 e 30, o PCB se apresentou na batalha das ideias aqui em nosso país. Naquelas longínquas décadas, o Brasil já possuía um acervo de análises, interpretações e indicações que apontavam soluções para os dilemas do país. Elas defluíam das reflexões de diversos pensadores, como Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, André Rebouças, Tavares Bastos, Manuel Bonfim, Alberto Torres, entre muitos outros. Ao lado disso, recorde-se que Caio Prado Júnior, desde 1933, começou a publicar seus trabalhos, buscando interpretar a evolução política do Brasil e sua história econômica. Também em 1933, Gilberto Freire publicou Casa Grande e Senzala, e Sérgio Buarque de Holanda lançou Raízes do Brasil 3 anos depois. Pois bem, diante desse quadro em que emergiam teses para interpretar e transformar a vida nacional, o PCB jamais se preocupou em analisar essas contribuições, pois simplesmente elas eram desconsideradas e menosprezadas. Qual a razão desse comportamento? Naquela fase, que vai até a primeira metade dos anos 40, as concepções que orientavam o PCB limitavam-se a tentar aplicar as diretrizes que emanavam da Internacional Comunista, da Terceira Internacional, a Internacional Comunista. Aliás, de forma expressa, o PCB se apresentava como uma seção do Comintern, da Terceira Internacional. Por isso, os comunistas brasileiros não se preocupavam em fazer uma crítica da elaboração teórica sobre a realidade brasileira procedida pela nossa inteligência, porque seu modelo teórico partia de outras fontes, notadamente de experiências e lições de outros destacamentos do movimento comunista internacional. Esse é um dado fundamental para se entender a razão profunda da incapacidade teórica do PCB de elaborar uma visão mais correta da realidade nacional e de fundamentar uma teoria da Revolução Brasileira. Ao lado disso, outros fatos explicam a debilidade teórica do Partido dos Comunistas naquele período. Alguns dos melhores intelectuais
que militavam no PCB em sua primeira década foram excluídos da organização ou nele permaneceram como figuras marginais, como é o caso de Astrogil Pereira, Otávio Brandão e Leôncio Basbal. Ao lado disso, é imprescindível também ressaltar que, excetuando o caso de poucos livros e opúsculos marxistas publicados no Brasil em 1934, durante quase 2 décadas, a repressão policial tornou um crime a circulação de obras marxistas. Em sendo assim, não se pode analisar a trajetória do PCB do ponto de vista da elaboração de sua política, desconsiderando esse dado real e concreto, indicativo do atraso cultural do Brasil, em contraste até mesmo com outros países latino-americanos, como Argentina, México, Chile e Uruguai. Depois de 1945, é que esse obscurantismo cultural começou a ser ultrapassado no Brasil. E recorde que a primeira edição em português de O Capital, no Brasil, só ocorreu nos idos da década de 60 do século XX. Enfim, tudo isso impossibilitou que naquele período, nesse conjunto de fatores, que naquele período não tenha se formado na estrutura interna do PCB um núcleo teórico forte e estável, capaz de formular uma teoria da Revolução Brasileira e de defendê-la na batalha das ideias travada em nosso país. Esse quadro negativo só começou a ser alterado a partir da segunda metade da década de 40. No curto período de 1945 a 47, quando o PCB conquistou sua legalidade e teve forte presença na vida política do país, os comunistas foram levados a se debruçar sobre a interpretação do Brasil, a fim de delinearem uma orientação política fundada em algumas teses teóricas. No entanto, essa fase foi como a passagem de um cometa, um brilho ofuscante e rápido. Isto porque, nos anos seguintes, mergulhamos na busca de lições de experiências revolucionárias vitoriosas em outras terras, como na China, além da União Soviética. Ou seja, de 1947 até 1958, as teses em que se baseava a política dos comunistas não eram alicerçadas, principalmente na pesquisa teórica da sociedade brasileira. Esse quadro somente se modificou de forma radical a partir da crise no movimento comunista mundial e brasileiro em 1956, com a denúncia dos erros de Stalin e do Partido Comunista da União Soviética. Viu-se, então, entre os comunistas brasileiros, a preocupação com o exame atento da complexa realidade de nosso país. Os documentos do PCB, lançados a partir de 1958, refletem esse comportamento novo. Todavia, nessa mudança de concepções, não houve a incorporação das pesquisas que vinham sendo desenvolvidas
em diversas áreas das ciências humanas na Universidade de São Paulo. O grupo que mais diretamente elaborava a política dos comunistas, e eu me incluo entre esse grupo, apoiou-se quase totalmente em trabalhos de inegável valor de pesquisadores sediados no Rio de Janeiro. Esse grave equívoco evidenciou-se com clareza após a derrocada das forças progressistas brasileiras com o golpe de 1964. Só então vimos a compreender as lições que poderiam ter sido extraídas se houvéssemos levado em conta as contribuições dadas pelos mestres estrangeiros da Universidade de São Paulo, formando discípulos que efetivamente renovaram o pensamento teórico brasileiro. Cumpre assinalar que a chamada Escola de Sociologia da USP esteve diretamente aplicada numa crítica cerrada à maioria das teses defendidas pelo PCB. Entende-se a procedência desse julgamento, uma vez que muitas dessas teses eram errôneas e predominavam na esquerda brasileira. Contudo, esse pensamento teórico renovador, desenvolvido aqui na USP, incorreu num equívoco não cometido pelo PCB, ou seja, o de não enfatizar no curso do combate à ditadura militar que a questão básica e prioritária no Brasil passara a ser a constituição de uma ampla frente única pela reconquista das liberdades democráticas. Objetivo político que, afinal, predominou entre os docentes e estudantes da USP e na sociedade brasileira. É forçoso reconhecer, portanto, que no plano da elaboração teórica, o relacionamento do PCB com os pesquisadores em ciências humanas da USP foi, lamentavelmente, uma jornada de desencontros de mão dupla. Enfim, terminando, apesar de que muitos considerem ser de escasso proveito se tentar transmitir aos mais jovens experiências vividas, penso que a conclusão a ser retirada é até elementar. Os que batalham por uma sociedade democrática e mais justa, os que não se conformam com a barbárie dos tempos modernos, devem conjugar os ensinamentos que emanam de uma instituição acadêmica, como a Universidade de São Paulo, com as lições do embate político na sociedade brasileira e no mundo. Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Francisco de Oliveira. Bem, eu vim aqui para debater o que seria a fala do Marco Antônio e da Amélia Hamburger. É assim que seria preciso, para fazer um diálogo com o Marco Antônio, nessa exposição que ele fez, ter um conhecimento mais aprofundado da história da relação entre o Partido Comunista e a Universidade Brasileira, neste caso. E não é propriamente a minha área de trabalho.
trabalho, nunca me dediquei a isso. Eu posso fazer dois comentários. O primeiro que é o de mudar o foco do olhar, não tanto para, primeiro, relações formais, que nunca existiram, mesmo depois já depois da constituição de uma forma democrática no Brasil, porque então o PCB, na sua formação original, já estava se extinguindo. Em segundo lugar, porque é preciso não deixar de lado o fato que Marco Antônio ressaltou, mas muito timidamente, é preciso não deixar de lado que este país conheceu apenas 19 precários anos de um regime razoavelmente democrático, um regime em que a sua população, as suas classes sociais, escolhia seus dirigentes de forma, isso é muito pouco na experiência da formação de uma nação, né? E, portanto, muitos dos problemas enfrentados pelo PCB eram problemas da formação da sociedade brasileira, do qual uma instituição política, um partido político, dificilmente escaparia. No século XX, o Brasil conheceu, de fato, 19 anos de um processo mais democrático. Os outros, não incluindo aí a República Velha, que se tratava de um outro tipo de controle político, de um controle político mais oligárquico. Na verdade, se a gente fizer as contas, vamos encontrar que em 60 anos de história brasileira, contados desde a Revolução de 30, o Brasil viveu 35 anos de ditadura aberta e sem disfarce, o que diz muito a respeito da história da própria universidade. Então, é verdade que o problema de uma abordagem teórica mais feliz e mais consistente por parte do PCB existiu, como o Marco salientou. Mas é verdade também que há duas coisas que devem ser pensadas, né? A primeira, este pesado ajuste de contas entre várias classes da sociedade brasileira desde os anos 30. Quer dizer, é uma transformação radical em sua estrutura social, em sua estrutura econômica, na sua estrutura de distribuição da população no espaço, em que passamos de um país agrícola para um país urbano, né, de um país rural para um país urbano, em que passamos de um país em que o produto da agricultura era 60% do PIB nos anos 50 para um país que hoje a contribuição da agricultura não é mais de 10% do PIB, com uma inversão total da população no campo e na cidade, de 20 para 80 e de 80 para 20. Quer dizer, tudo isso se deu em 60 anos. Há poucos países que conheceram uma transformação tão pesada, tão carregada em tão curto espaço de tempo. E em todos os lugares onde isso ocorreu, não por acaso, né, isso está numa das melhores tradições da análise marxista, deu em regimes totalitários. Os chamados capitalismos tardios são todos produto dessa espécie de aceleração da história que se deu na Alemanha, que se deu no Japão, né, para tomar os dois casos mais emblemáticos, que se deu na Itália, né. A gente esquece facilmente, mas a Itália, ao sair da Segunda Guerra Mundial, era um país semi-feudal, na verdade, falando aqui em São Paulo, onde tem
existe uma larga descendência de italianos. Quando a gente vê alguns filmes italianos do neorrealismo, é quase irreconhecível o país. Né? Todos os casos do capitalismo tardio foram acionados por regimes poderosamente autoritários e nulmente totalitários. O Brasil não fugiu a essa regra, pelo contrário, é um dos seus exemplos, o que marca muito essa relação entre o partido e a própria formação da sociedade brasileira. Em segundo lugar, é preciso, para fazer a devida avaliação, é preciso marcar, né, como também exatamente os casos dos capitalismos tardios, né, é a marcada ausência de uma tradição liberal. Em todos os casos dos capitalismos tardios, assinala-se a marcada ausência de uma tradição liberal, cujo diálogo com os comunistas, cujo diálogo com os socialistas teria sido fundamental para a construção democrática. Aliás, a Itália, recuperando-se do fascismo, inaugurou um belo diálogo entre liberais e comunistas que deu, a meu modo de ver, uma das formações políticas mais inspiradoras e mais instigantes, que foi essa especial relação entre o liberalismo e o comunismo, ou doutrinariamente o marxismo, na Itália. Essa ausência de tradição liberal é um peso enorme na própria formação da sociedade brasileira e na formação dos seus partidos políticos. Depois do Império, o liberalismo, e depois aí das duas primeiras décadas do século XX, terminando aí com liberais tipo Rui Barbosa, o liberalismo desapareceu no Brasil. O que existe é uma concepção da nação, do Estado e da sociedade fortemente autoritária. Né? Ainda hoje, os ecos de Oliveira Viana, de Alberto Torres, ainda ressoam nos nossos ouvidos e nas ações dos governantes e para dizer de forma, na própria sociabilidade entre camadas diferentes da sociedade. Desse ponto de vista, certamente esses problemas que Marco levantou são relevantes, mas eles têm que ser entendidos no interior da formação da própria sociedade brasileira. Desse ponto de vista, eu creio que a contribuição do PCB foi notável. Né? Talvez menos olhando-se do ângulo da elaboração teórica a que Marco Antônio alude, que, na verdade, é necessária para, pensamos nós, aqueles que tomam esse caminho teórico, é necessária para fundamentar melhor uma ação política, mas eu acho que há dois outros ângulos que seriam privilegiados para olhar essa história. Esses dois outros ângulos, a meu modo de ver, talvez não deva ser o ângulo do olhar sobre o Partido Comunista, mas o olhar sobre os comunistas. Estes sim, e dividido em dois níveis, ou dividido pelo menos em dois momentos constitutivos. O primeiro, o segmento propriamente dos intelectuais, dos professores das universidades, né? E o segundo, o do movimento estudantil. Né? Deste ponto de vista, creio eu, como já disse aqui, sem ter sido nunca membro, né? Eu era no Recife, do Partido Socialista, que os nossos companheiros comunistas chamavam de ala feminina. Então, eu orgulhava muito de ser um movimento feminista há muito tempo, sem saber. Né? Mas, olhando deste ângulo, não há dúvida nenhuma. Também um outro fato que é preciso ressaltar, e que passou um pouco, pelo qual eu próprio passei por cima, é
universidade brasileira é muito recente. Quer dizer, nos anos 20 de criação do PCB não existia a universidade brasileira. Quer dizer, ali onde os elementos da herança cultural fornecida pelo Ocidente pudessem ser trabalhados. Não é impossível, houve muitos pensadores, mas certamente a universidade é o melhor lugar para processar esse encontro de culturas, de tradições teóricas, de avanço. A universidade é muito recente. Para falar a verdade, e todos aqui que estão na USP conhecem, para falar a verdade, os cursos de pós-graduação são uma invenção dos anos 70. Começou em 68, e nos anos 70 foi que se deu o grande avanço dos cursos de pós-graduação, que ali é o melhor lugar para a elaboração das inovações e aproximações teóricas, através do trabalho de pesquisa dos mestrandos e dos doutorandos. A Universidade Brasileira, desse ponto de vista, é muito nova. Na verdade, faltaram pontos de contato, pontos de relação que pudessem ter ajudado uma melhor elaboração teórica. Então, eu prefiro dirigir o olhar para a ação dos comunistas na universidade e a ação dos estudantes no movimento estudantil. Né? Os estudantes no movimento estudantil, durante algum tempo, foram a presença do PCB e das orientações do PCB foi marcante no movimento estudantil, e é impossível estudar o movimento estudantil no Brasil, sua contribuição para a formação da sociedade e para a luta democrática, sem prestar atenção a esse lugar onde se dava uma forte disputa, e o outro, um lugar propriamente da universidade, através dos comunistas que estavam na universidade. Né? Ampliando o olhar para a lei de São Paulo, é notável que se encontrava em todas as universidades brasileiras que existiam desde então, e se encontravam comunistas que eram referência para o movimento intelectual e eram referência para o movimento político, para a luta política. Na minha cidade, Recife, uma cidade operária, uma cidade de uma forte tradição de esquerda até os anos 80, quando ela foi tragada também pelo neoliberalismo, eram notáveis professores da universidade e intelectuais que eram uma referência para a cidade. Né? Não se podia falar sem dialogar com eles. É desse ângulo que eu vejo a contribuição e as relações do PCB com a universidade como, na verdade, um lugar onde foi possível, apesar de tudo, apesar da precariedade da nossa própria universidade em sentido nacional, em sentido amplo, perceber um trabalho que fazia-se muito menos pela percepção e pela orientação teórica que pudesse ser dada, e muito mais, eu diria, quase como um cristão, pelo exemplo e pela referência em que se constituíam intelectuais, militantes e professores comunistas. É desse ângulo que eu vejo a maior riqueza da contribuição, e é nesse ângulo que certamente a história brasileira pede agora, a meu modo de ver, passado o tempo, postos de lado os ressentimentos de lado a lado, as amarguras que foram muito cotidianas na relação entre militantes e entre militantes de diversas orientações políticas e teóricas. É tempo de a universidade brasileira
a meu modo de ver, empreender seriamente uma nova história da sua formação como sociedade. A sua formação como sociedade, essa história parou nos clássicos dos anos 30 e 40. Não há nenhum livro notável a respeito da formação da sociedade brasileira, salvo o livro de Celso Furtado, né? Formação Econômica do Brasil, depois da geração de 30. Florestan Fernandes mesmo vem tardiamente com a Revolução Burguesa do Brasil dar a sua contribuição, porque o trabalho anterior de Florestan todo era notavelmente metodológico, e é na Revolução Burguesa que ele finalmente diz a que veio do ponto de vista de interpretação da sociedade brasileira. De qualquer forma, para arredondar meu argumento, já é hora da universidade pensar seus professores, seus cursos de pós-graduação, em pensar a formação da sociedade, incluindo nela agora, como elemento constitutivo, a história deste partido político, dos seus militantes, dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus acertos, das suas orientações, senão a formação da sociedade propriamente, nos termos em que Antônio Cândido a concebe, continuará um tanto ininteligível. Não é? Da onde surge Partido dos Trabalhadores? Da onde surge essa imbricação entre orientações teóricas e orientações doutrinárias tão distintas, né? Da onde surge a teologia da libertação? Quer dizer, pouco irreverentemente, não surgiu da cabeça do Papa, evidentemente, surgiu na América Latina e no Brasil foi muito forte. Surgiu certamente, aí para que os antigos militantes do Partidão também não fiquem tão eufóricos, mas surgiu certamente de um diálogo subterrâneo, de um diálogo clandestino com as correntes do marxismo. Não há dúvida nenhuma. A teologia da libertação é, em grande medida, uma aproximação cristã, invada de ética, às teses marxistas. Né? O Partido dos Trabalhadores não surgiu da cabeça de Lula, quer dizer, como se dizia antigamente e irreverentemente, não surgiu do banho do Espírito Santo. Ele tem uma longa história de um diálogo, às vezes, na maior parte das vezes não explícito, né? Na maior parte das vezes até negado, de uma longa tradição operária, né? de uma tradição política. E quando, finalmente, quando o marxismo, como fundamento da ação do Partido Comunista, pôde entrar na universidade, ele entrou nas condições de uma repressão feroz pela ditadura, de uma vigilância notável, né? Notável pela sua ferocidade, não notável por outra coisa. Ele entrou nesse regime e entrou em condições muito difíceis, pelo próprio fato de que a ferocidade da ditadura como que asfixiava a capacidade de elaboração. Ele entrou na sua pior forma na universidade, né? Ele entrou na forma da vulgata, que em certos momentos na universidade, eu não estou falando da USP só, estou falando toda a universidade brasileira, né? Eu acompanho esse movimento nas universidades brasileiras há pelo menos 40 anos, e quando o marxismo finalmente entrou na universidade, de alguma maneira se espraiou, ele entrou na sua pior forma. Né? Essa pior forma não é
produto somente o produto de falta de elaboração teórica. Ela, em grande medida, é uma espécie de resposta simplificada à própria simplificação que a ditadura fazia no seu registro doutrinário da formação da sociedade. É uma espécie de diálogo de surdos. Né? É assim que o marxismo vai ganhar fluência dentro da universidade, em movimentos estudantis. Essa é uma história, portanto, a meu modo de ver, que precisa ser agora levada a sério, precisa dedicar esforços a isso, fazer a história desse movimento político, né? Se continuamos a pensar que podemos aprender com ele, para que a gente tenha a própria formação da sociedade brasileira seja melhor lograda em termos teóricos. E a universidade, dizendo aqui de forma muito especial, na Universidade de São Paulo, a universidade continua muito fechada. Não é tão certo essa enorme abertura de que tratamos. Mas a universidade, falando em termos, continuam certos temas e certas abordagens continuam sendo tabus, continuam sendo proibidas. Nós temos cursos de ciência política e que não há uma cátedra sobre marxismo, simplesmente porque se considera que o marxismo está superado. Né? Nós não temos, nas ciências humanas, nas ciências sociais em geral, disciplinas que digam respeito à formação do socialismo. Quer dizer, é como se estivéssemos em Marte. Como é possível entender o mundo com todos os seus problemas com essa enorme lacuna? Como é possível entender o Brasil com essa enorme lacuna? A universidade tem vergonha, mais do que vergonha, considera que já está ultrapassada. E, portanto, não vai conseguir, a meu modo de ver, colocar de forma mais acabada e mais consistente o próprio entendimento da formação da sociedade. Talvez, já agora, passadas 8 décadas, com os ressentimentos, volto a dizer, e as amarguras já tanto atenuadas pelo tempo, esteja na hora, na verdade, de tentar fazer uma história política do Brasil, moderna, do Brasil do século XX, e um entendimento da formação da sociedade que incorpore esse movimento vigoroso que teve seus altos e seus baixos e que criou na verdade, a meu modo de ver, em nunca tendo sido membro dele, realmente uma aquisição da cultura e do humanismo brasileiro. E eu acho que é por aí que nós temos que ir. Muito obrigado. Depois das brilhantes exposições dos dois componentes da mesa, eu tenho muito pouca coisa a acrescentar. Mas eu queria fazer algumas reflexões antes de abrir o debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar de uma frase que o Salomão Malina sempre comenta, que sempre que nós nos guiamos pelos ditames do exterior, nós erramos. E sempre que nós nos guiamos pela realidade brasileira, nós acertamos. Eu acho que isso explica, em parte, por que nós tivemos grandes expoentes, como citados pelo Marco Antônio, na área das ciências exatas, na área das ciências biológicas, como os que foram citados aqui, é que, apesar de não elaborar uma teoria, porque era isso que era, de certa maneira, balizada pela Terceira Internacional, o partido desde cedo entendeu que os problemas sociais seriam resolvidos através
da ciência, da tecnologia. Então, o pensamento das ciências sociais era muito balizado, mas nas outras áreas, como a saúde, como o desenvolvimento da ciência e tecnologia, os cientistas tinham mais liberdade de atuar. E por isso que foram produzidas figuras como o Mário Schenker, o Samuel Pessoa, mais tarde o Luiz Hildebrando. Não vou citar mais nomes para não ferir ninguém, né? Agora, eu acho que se falou, não que eu goste da clandestinidade, é óbvio que se houvesse um PCB legal, toda a trajetória histórica seria diferente. Mas, dialeticamente, essa clandestinidade, ela acabou propiciando essa cultura PCBista, que é muito mais ampla do que o PCB, através das frentes. E eu queria citar especificamente duas coisas que ocorreram mais ou menos na mesma época, que foi a década de 60, que eu já citei aqui no começo, que foi uma década de muita efervescência na cultura, na política. E eu gostaria de citar a Frente do Recife, que apesar do que o professor Francisco Oliveira disse aqui, claro que havia diferenças entre os partidos, mas foi um momento extremamente interessante em que a esquerda toda pôde atuar em torno do governo do Pelópidas da Silveira em Recife e do governo Arraes em Pernambuco de uma maneira geral. E o outro momento também muito interessante é o do governo do Carvalho Pinto aqui em São Paulo, que está descrito aqui no último livro do Luiz Hildebrando, Crônicas de Nossa Época, em que ele conta, apesar da FAPESP, do decreto de fundação da FAPESP-C, de 46 ou 47, não me recordo bem, provavelmente 46, até por uma proposta do Caio Prado e do Scheber, essa proposta ficou engavetada depois que os deputados comunistas foram cassados. E ela só é retomada no governo do Carvalho Pinto, quando o chefe da Casa Civil é o Plínio de Arruda Sampaio, que é da esquerda católica, e há todo o movimento naquele momento, em função das reformas básicas, todas essas mudanças que estavam se pensando no Brasil, talvez não do ponto de vista teórico, mas certamente do ponto de vista pragmático, houve muita conversa entre os setores católicos de esquerda, inclusive do ponto de vista internacional, é o momento do Concílio Vaticano II, do Dom João XXIII, do Papa João XXIII, e tudo isso cria uma influência em que há avanços nessas frentes. Então, eu não creio que haja só mágoas. Se houvesse só mágoas, essa cultura percebista que perpassa a sociedade brasileira não teria tido essa facilidade de fluir como ela teve. E, no fim, eu queria dizer uma outra coisa. Apesar de poucos professores terem assumido, em função da clandestinidade, as dificuldades que isso acarretava para suas carreiras nas universidades, muito pouca gente, de fato, assumiu a sua identidade comunista. Nós tivemos muitos comunistas nas universidades brasileiras. Eu posso dar o testemunho dos anos dessa última ditadura, em que nós tínhamos uma base de professores comunistas. Bem, havia várias bases de professores comunistas no estado de São Paulo, havia o Comitê dos Professores, que coordenava todas essas bases comunistas da Unicamp, da Unesp, recém-criada, da USP, da PUC, e, no entanto, eram pouquíssimas as pessoas que assumiam, apesar da distensão lenta e gradual e depois da anistia, pouquíssimas pessoas assumiam a sua identidade.
E eu quero dizer uma outra coisa. A generosidade do partido em entender esse problema sem culpabilizar as pessoas que não queriam assumir a sua identidade. Quer dizer, nós sempre entendemos que era importante que determinadas pessoas de muito valor assumissem posições na universidade. E elas tinham que fazer as suas carreiras. Muitas vezes havia convênios com os Estados Unidos, enfim, convênios com países que não admitiam que um comunista viajasse para o respectivo país, então não davam visto, coisa desse tipo. Então havia uma generosidade do partido de entender que era importante que essas pessoas fizessem suas carreiras. Muitas dessas pessoas, mais recentemente, foram inclusive diretores do instituto dessa universidade. No entanto, até hoje elas não assumem essa identidade e nós não respeitamos. Então, eu queria que se refletisse também sobre esses aspectos que envolvem mais a questão da clandestinidade mas que acabaram dando uma projeção do pensamento do PCB, que é o que eu chamo de cultura PCBista, de uma maneira mais ampla. Tudo bem. Bom, eu vou abrir para o debate, são 10h15, eu não sei qual é o horário, senhor Dan. Temos só 10 minutos para debate. Então, Silvio Bani. Eu não sei qual dos dois, ou os dois, eu gostaria se pudesse tocar, claro que o tempo é curto, a questão é muito vasta, dentro do que o Marco Antônio e também o Chico de Oliveira colocou, do problema dos intelectuais, professores universitários, intelectuais, pensamento político, relacionado também com aquele problema das ordens ou da inspiração, digamos, externa ou interna, o aspecto do grupo dentro do partido, grupo problemático, que era chamado do Grupo Caio Prado. Era o Caio Prado, Elias Chaves Neto, em torno de uma revista brasilense, que inclusive de uma riqueza em todas as áreas, na área política, econômica, artística, cultural, etc. E o Caio Prado, sem dúvida, com todas as críticas que pudesse fazer, ele representou um pensamento marxista, uma posição inclusive pioneira na época, né, na década de 30, e ele teve problemas, esse grupo como um todo, né, que tinha filhotes nas universidades, aqui na Universidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, né, ele foi discriminado. Entende? Se algum de vocês, ou os dois, pudesse falar sobre a atuação, porque foi um grupo marcadamente importante do ponto de vista cultural, político e universitário, inclusive relembrando que o Caio Prado foi vetado a participação dele na universidade, a entrada dele na universidade, com uma tese brilhante, sem dúvida nenhuma, muito mais importante do que aquele que acabou levando, não é? Eu queria se algum de vocês pudesse relembrar ou fazer uma análise dentro dos limites de possibilidades do Grupo Caio Prado, Revista Brasilense, enfim, e o Partido Comunista. Realmente é muito pertinente lembrar o problema, vamos dizer assim, ou o exemplo, talvez seja melhor, Caio Prado, né? Na verdade, ele até para ver a visão de quem na época estava do outro lado, contra o Caio Prado, né? Pelo menos institucionalmente, que era o seu caso. Não há dúvida que hoje, vamos dizer, há um consenso nacional sobre a importância dos livros de Caio Prado para a interpretação da realidade brasileira, né? Eu tive, inclusive, a oportunidade de reler muito recentemente. Revolução Brasileira? Não, a Revolução Brasileira não. Formação... Brasil Contemporâneo. Formação do Brasil Contemporâneo. História também, a parte da colônia de Caio Prado. E realmente é importantíssima a contribuição de Caio Prado.
Como é sabido, Caio Prado ele teve uma posição discordante aquela orientação, que eu inclusive critiquei aqui, naquele período de 30 e 40, a visão que o Caio Prado tinha era totalmente diferente, digamos assim, daquele esquema que o partido defendia, de que aqui no Brasil a nossa luta era contra os restos feudais, quer dizer, contra e ao mesmo tempo nos apresentávamos, na nossa cabeça oficial do partido, era uma visão mais ou menos calcada nas teses da Revolução Chinesa, não é? Com burguesia nacional, com frente nacional, não é? E de luta contra o feudalismo. A análise do Caio Prado, realmente, passado já meio século, ela é que se apresenta com muito maior correção na análise e, portanto, a posição oficial do partido era equivocada. Não é? Agora, acho também que, ao mesmo tempo, Caio Prado, eu me recordo bem, porque várias vezes eu estive com ele tinha uma posição militante. Militante quer dizer, quando ele era convocado, eu me recordo bem dele, por exemplo, numa grande reunião feita em Niterói, de apoio à Revolução Cubana, e o grande entusiasta de tudo aquilo era Caio Prado Júnior, porque ele nunca se afastou. E não há dúvida que não somente na revista Brasiliense, como na editora que ele dirigia, a Brasiliense, ele deu uma contribuição para esse esclarecimento sobre uma série de problemas fantástico. Né? Eu acho que a maneira como o próprio partido o tratava era uma forma um pouco estranha, digamos. Por quê? Porque se havia uma discordância dele com teses oficiais do partido, ele ficava sempre, digamos assim, num certo ostracismo. Embora, com a visão que nós temos hoje de como deve ser um partido, de como é importante que opiniões divergentes aflorem constantemente no debate, nós hoje, digamos, com a visão de hoje, nós entendemos uma coisa como perfeitamente normal, um grande teórico, como foi Caio Prado, ter uma posição diferente e respeitar-se a essas posturas, essas posições. Por quê? Porque a teoria, a busca de um caminho mais correto, ela passa por pluralidade de opiniões, pelo entrechoque aberto, claro e transparente das diversas opiniões. Quer dizer, portanto, o fato dele ter aquela posição, vamos dizer, heterodoxa, não é? Eu acho até que, afinal de contas, era um dado positivo. Negativo era o fato, por exemplo, numa geração anterior à do Caio Prado, como sucedeu, por exemplo, com Leôncio Basbal, ou mesmo Astrogildo Pereira, e a simples manifestação de uma opinião não de acordo vamos dizer, com a liturgia, levava à sua exclusão, o seu afastamento. E a opinião do Chico Oliveira, se fosse possível, sobre o Caio Prado? Grupo. Eu não tenho muita opinião sobre isso, não, porque eu não sou de São Paulo e, portanto, nunca assisti muito de perto a essas questões e problemas nas relações entre o grupo do Caio e o partido. Né? O que eu sei dizer é só uma coisa geral da importância que a revista Brasiliense tinha no Brasil todo. Né? Isso era patente. Os poucos livreiros que conseguiam, nos anos 50, trabalhar com revista no Brasil,
viveiro mais importante da minha cidade. Quando ele recebia a revista Brasiliense, imediatamente ele entrava em contato com gente da universidade, com outros, para fazer a distribuição. A revista tinha um papel muito importante, né? Eu queria lembrar outro núcleo editorial importante, foi o do Enio Silveira, a civilização brasileira, que foi um outro, digamos, um outro fluxo de ar novo que passou da cultura brasileira, né? Ainda há pouco tempo eu examinava uma tese na ECA sobre o cinema novo, e é notável como a revista Civilização Brasileira era o centro do debate sobre arte no Brasil, sobre o cinema novo, né? É por aí que na civilização brasileira que toda a corrente gramsciana se apresenta no Brasil pela primeira vez, né? A corrente lukácsiana, a abertura que a civilização brasileira deu, né? E que foi uma perda notável, de novo, pela repressão, né? E não era uma editora do partido, o Enio Silveira dizia isso enfaticamente, quando algumas vezes alguma outra figura do partido dizia, mas a nossa editora, o Enio retificava e dizia, nossa não, minha. De modo que quem manda aqui sou eu. Mas, de qualquer maneira, é notável, naqueles anos, a formação de um grupo em torno da civilização brasileira, que foi uma renovação notável do pensamento das ciências sociais brasileiras, trazendo toda a contribuição nova, exatamente, do marxismo, que se opunha às concepções do centralismo vigentes e dominantes na União Soviética, que trouxe os frankfurtianos pela primeira vez para o Brasil, ar novo, oxigenou extraordinariamente, né? Assim, quer dizer, foi uma lufada de ar e fez muito bem a cultura brasileira e repercutiu certamente na universidade, até tardiamente, né? Até tardiamente, porque a gente se surpreende muito hoje, fazendo um pouco história das ideias, como é que para dizer no nosso jargão, como é que certas contradições do capitalismo não apareciam, né? Eram inteiramente irrelevantes para o pensamento ortodoxo emanado da União Soviética, né? Enfim, a velha história da teoria das etapas, que era predominante quando a riqueza teórica é muito maior e já se anotava desde os anos 20 problemas chamados do capitalismo moderno que a orientação soviética tornava irrelevante e, portanto, ajudava a formular programas equivocados. É só isso, mas em relação mesmo à coisa do grupo de São Paulo, eu não tenho muito a dizer. Mais alguém? Você não quer vir pra cá? Só tem esse microfone. Porque eu falei o seguinte, essa produção cultural... Nem que a microfone. Essa produção cultural que foi produzida pelo Partido Comunista Brasileiro durante os anos 20, 30, 40, até chegar aos 80, aí chegou o senador Roberto Freire, que atualmente é do PPF, e doou toda a documentação do PCB para a Fundação
Roberto Marinho, eu quero saber como é que fica essa questão. Olha, os arquivos que foi possível salvar do PCB estiveram no exterior. O arquivo da Terceira Internacional, havia coisas referentes ao PCB nos arquivos da Terceira Internacional em Moscou e havia o arquivo do movimento operário brasileiro, que estava na Feltrinelli, na Itália, em Milão. Em 89, quando nós já sentíamos que haveria uma derrocada do socialismo real, uma delegação brasileira foi visitar a União Soviética, teve uma conversa com o Petros, eu participei dessa comissão e nós conseguimos repatriar toda a documentação existente referente ao Brasil. Tem documentos escritos em alemão, português, espanhol, russo. Yiddish. Não tem nada em Yiddish. Tem coisas sobre os judeus, mas não tem nada em Yiddish. No arquivo do Astrogildo Pereira aqui. Bom, no do Otávio Brandão também tem algumas coisas. Bom, aí nós conseguimos repatriar, depois de grandes discussões, esse material. Vieram 10 rolos de microfilmes. E o partido não tinha condições de preservar esse material em condições seguras. Calma. Bom, em seguida, nós também conseguimos repatriar os arquivos que estavam lá na Fundação Feltrinelli. Já havia na Unicamp arquivo pessoal do Otávio Brandão, do Astrogildo Pereira, do Heitor Ferreira Lima e Edgar Lohenroth. Hã? Edgar Lohenroth. Mas esse não é ligado ao partido, esse é ligado ao... E aí nós começamos a entrar em contato com as universidades para ver como é que nós preservávamos esse material em condições seguras. E as universidades não tinham verba para classificar, enfim, ordenar esse material todo. Mais os materiais que o partido produziu nos últimos anos de clandestinidade e pós-anistia, né? E aí a Fundação Roberto Marinho foi contactada para financiar o projeto de ordenamento desse material. E eles concordaram que esse material todo ficaria na Unicamp, em comodato, e eles financiariam o projeto. Essa coisa acabou não dando certo porque nós fomos incompetentes. Nós teríamos que dar uma contrapartida e nós não o fizemos. O Instituto Astrogildo Pereira, na época, não foi capaz de fazer essa contrapartida. Eu, na época, não era do Instituto e eu não sei dizer exatamente qual era a contrapartida. Quem sabe muito bem isso é o José Antônio Segato, que é professor da Unesp. Então, em suma, o material continua sendo, hoje, o PPS, porque, do ponto de vista legal, nós é que somos juridicamente um continuador legal do PCB, embora a gente reconheça que há inúmeros outros grupos que vêm da tradição PCBista, mas a Fundação Roberto Marinho acabou não financiando o projeto. Com muita dificuldade, a Unicamp tem classificado esse material. Existem ainda inúmeras caixas que nunca foram abertas.
A única coisa que está em condições de ser utilizada, porque já veio de Moscou de uma maneira mais ou menos organizada, são os rolos dos microfilmes. Eu não sei por que vias o Centro de Memória da Unesp, aí na Praça da Sé, conseguiu cópia dos rolos de Moscou. O material do movimento operário, do arquivo do movimento operário brasileiro acabou indo para o CEDEM, que é o Centro de Memória da Unesp, e a Fundação Roberto Marinho não está participando, quer dizer, não está financiando o projeto. Quer dizer, do mesmo modo que tem vários pesquisadores aí que conseguem financiar suas pesquisas através do CNPq, através da FAPESP ou de outras fundações estaduais em outros estados, esses materiais partidários não eram financiados por esses organismos. Agora, a sua pergunta remete ao seguinte: então, na época da ditadura, já que o CNPq era ligado ao governo autoritário dos militares, nós não deveríamos pedir financiamento ao CNPq? Então, a Fundação Roberto Marinho não está com os arquivos. Eles estão sob a guarda de universidades incomodadas e o material continua sendo de uma das vertentes, que é o assessor legal do partido. Vamos encerrar, Gina? Vamos encerrar. Vamos encerrar em breve, estou aguardando o pagamento. Tá. Então, agradecemos a presença de todos e esperamos que venham para